Meu nome é Ana Paula Neres Kramer, discente do Programa de Mestrado Profissional em Proteção de Plantas do IF Goiano, campus Urutaí. Vou apresentar um artigo traduzido intitulado Identificação de genes de microRNA diferencialmente metilados durante interações compatíveis e incompatíveis entre soja e nematóide de cisto da soja, como atividade para a disciplina de diagnóstico de doenças em plantas. Aqui é um artigo proposto e a intenção aqui é dar ênfase na metodologia utilizada no trabalho. Então, o objetivo proposto do artigo seria analisar essas alterações de metilação do DNA de genes de microRNA usando linhas quase isogênicas, resistentes e suscetíveis ao nematóide de cisto da soja. Linha isogênica, suscetível. Metodologia. Aqui a gente observa o fluxograma de todas as atividades que foram executadas no trabalho, iniciando pelos materiais vegetais, depois análise diferencial de metilação de DNA de genes de microRNA, identificação de alvos de microRNA e sua análise funcional, construção de vetores de superexpressão de miRNA, geração de raízes de soja transgênica, ensaio de sensibilidade a nematóide cisto da soja, inoculação de nematóides, isolamento de RNA e quantificações de qPCR. Materiais vegetais. 2 linhas isogênicas de soja, descritas anteriormente por Rambani, foram utilizadas aqui no trabalho. A TN016, que é suscetível a nematóide de cisto da soja, raça 3,
enquanto que TN029 é resistente. Análise diferencial de metilação de DNA de genes de microRNA. Leituras de sequenciamento de bisulfito aparadas e de alta qualidade das linhas quase isogênicas sob condições infectadas e não infectadas com nematóide de cisto da soja foram mapeadas para a versão 1 do conjunto Glycine-Max. Banco de dados JGI Fitosome, usando Bismarck. A anotação de genes de microRNA no genoma de soja foi baixado no miRNBase versão 21 para obter as coordenadas do corpo de gene do microRNA primário na montagem do genoma da soja. O promotor de microRNA foi definido 2KB e montante do sítio de início de microRNA primário. O pacote R-metilkit foi usado para identificar DMRS no promotor de miRNA e nas regiões de codificação de transcrição primária. Metaplots, que representam níveis globais de DNA sobre genes de microRNA em vários contextos de sequência, foram gerados usando o pacote VIELS-BS. E a função match-over-region, os dados de metilação absoluta extraídos usando a função foram usados para gerar boxplots que representam os níveis globais de metilação de DNA sobre genes de microRNA usando o pacote RGGplot. 2. Identificação de alvos de microRNA e sua análise funcional. O servidor de destino PSRNA foi usado para identificar alvos de microRNA diferencialmente metilados. Então, sequências de microRNA maduras de microRNAs diferencialmente metilados foram utilizadas para pesquisar sequências de complementariedade em todos os genes de codificação de proteína de soja anotados. O alinhamento foi realizado com parâmetros padrão, permitindo apenas uma incompatibilidade na região de ligação. Genes com uma pontuação de alinhamento inferior a 3,0 foram considerados como alvos de microRNA potenciais, e alvos de microRNAs diferenciais também foram identificados a partir do conjunto de dados de degradoma de sequenciamento. Construção de vetores de superexpressão de microRNA. Então, como mostrado no slide, são 4 transcritos primários que foram amplificados a partir do DNA genômico, usando um par de primer contendo os locais de restrição. Os produtos de PCR eles foram digeridos, purificados e ligados no vetor binário, sob o controle do promotor. Então, esse vetor ele contém o GFP como marcador selecionável. Todas as sequências foram confirmadas por sequenciamento e os vetores binários contendo os transcritos primários de microRNA, bem como o vetor vazio, foram introduzidos na cepa K599 de Agrobacterium rhizogenes para a geração, então, de raízes transgênicas. Geração de raízes de soja transgênica. Sementes de soja, de linhagens isogênicas, elas foram esterilizadas em superfície com água sanitária e colocadas uniformemente espalhadas em uma folha de papel úmido para germinação. Então, mudas germinadas saudáveis foram transferidas para uma bandeja de germinação, contendo vermiculita esterilizada autoclavada, e depois mudas de 5 dias de idade foram injetadas com a cepa K599, de Agrobacterium
rizogênese, contendo os vetores binários. Então, uma suspensão de células bacterianas em água destilada foi injetada no hipocótilo de mudas de soja usando uma agulha de seringa de aproximadamente 3 milímetros. As mudas inoculadas foram cultivadas em câmara de crescimento a 26 graus, com um ciclo de 16 horas de luz e 8 horas de escuridão. Aproximadamente 4 a 5 semanas após a inoculação, as raízes transgênicas foram selecionadas usando GFP, com auxílio de um microscópio epifluorescente. E plantas de soja com pelo menos 3 raízes transgênicas foram usadas para ensaios de susceptibilidade ao nematóide de cisto da soja. Então, essas raízes transgênicas também foram coletadas em 3 réplicas biológicas para isolamento de RNA e quantificação por qPCR dos níveis de expressão de microRNAs e seus genes alvos. Ensaio de sensibilidade a nematóide de cisto da soja. Então, os ensaios de suscetibilidade a nematóides eles foram conduzidos conforme já descrito por Rambani. Então, em resumo, essas plantas contendo essas raízes transgênicas, superexpressando esses transcritos primários já falados, mas também como o vetor vazio, eles foram plantadas em recipientes cônicos, cheios de areia esterilizada, juntamente com solo, em proporção de 3:1. Então, essas plantas elas foram dispostas em delineamento de blocos casualizados, com 3 repetições cada, uma com pelo menos 3 plantas. Cada planta foi normalmente 3.000 ovos de raça 3 do nematóide de cisto da soja. Então, aproximadamente 5 semanas após a inoculação, os cistos foram extraídos de cada planta separadamente e utilizados para determinar o nível de suscetibilidade em plantas de superexpressão de microRNA em relação às plantas de controle negativo, que expressam o vetor vazio. Diferenças estatísticas significativas entre plantas de superexpressão de microRNA e controle foram determinadas usando análise de variância. Inoculação de nematóides, isolamento de RNA e quantificações de qPCR. Sementes de soja foram esterilizadas e germinadas, depois obteve-se mudas saudáveis que foram inoculadas com aproximadamente 3.000 juvenis de segundo estágio de nematóide de cisto da soja, raça 3, por cada muda. As plantas foram transferidas depois para uma câmara de crescimento e depois foram retiradas 3 amostras biológicas de tecidos radiculares, onde foram coletados em 3, 5 e 10 dias após a inoculação do nematóide de cisto da soja nas plantas. E os controles não infectados correspondentes também. Os tecidos foram congelados rapidamente, moídos em pó fino e então usados para isolamento de RNA. Para quantificar o microRNA maduro, o RNA total foi isolado de 500 mg de tecidos radiculares usando o reagente Trisol, seguindo as instruções do fabricante. A PCR também ela foi realizada e as curvas de dissociação foram geradas para determinar a especificidade da amplificação. Para quantificar os alvos de microRNAs, o RNA total também foi isolado de 500 mg de tecido radicular, de acordo com Verwoerd et al. 1989. Considerações finais. Analisou-se aqui, então, no trabalho, as alterações de metilação do DNA de genes de microRNA, usando linhas quase isogênicas resistentes e suscetíveis ao nematóide de cisto da soja. Identificou-se mudanças significativas nos níveis de metilação do DNA, no promotor e nas regiões codificadoras do transcrito primário,
de um número significativo de genes de microRNA e mostrou também em trabalho que microRNAs diferencialmente metilados, eles são específicos para cada linha e afetam a expressão gênica e modulam também a suscetibilidade da soja ao nematóide de cisto da soja.